Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar sobre pessoas que costumam agradar aos outros e desagradam a Deus. Na história de hoje, vamos entender por que devemos agradar a Deus em primeiro lugar. Como diz na sua palavra, nos seus mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e ama a teu próximo como a ti mesmo. Devemos respeitar as pessoas, mas devemos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus toca nos nossos corações, não devemos desagradar a Deus, porque isso é muito sério. Na palavra de Deus hoje fala sobre um rei, o rei Saul, que desagradou a Deus e acabou perdendo seu trono. Muitas pessoas perdem as coisas por querer agradar o outro e esquecer a bênção que veio de Deus. As nossas bênçãos veio de Deus, elas vêm de Deus, vêm do alto. As pessoas, elas são enviadas para nos ajudar. Deus coloca pessoas nos nossos caminhos, mas não devemos desagradar a Deus. Vamos orar, pedir a Deus que essa palavra de hoje nos ajude a entender e a caminhar sempre obedecendo a Deus em primeiro lugar, buscando Ele em primeiro lugar e agradecendo pelas nossas bênçãos, para que não percamos as bênçãos que Deus nos entregou. Para agradar aos outros, vamos pedir a Deus que em primeiro lugar nos dê sabedoria, entendimento da sua palavra e tirando as vendas dos nossos olhos espirituais, nos dando discernimento espiritual para entender a vontade de Deus e quando Deus fala conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego as nossas vidas, eu te apresento o pedido de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão escutando esta oração. Que seja ouvido, Pai. Mas em primeiro lugar, eu te peço a tua bênção toda poderosa em nossas vidas e proteção para elas, proteção para as nossas bênçãos, para tudo que o Senhor nos entregou, para as bênçãos que o Senhor já nos deu e todas as bênçãos que estão vindo em nossas direções, Pai, e de cada membro das nossas famílias. Precisamos, Pai, do entendimento da tua palavra, nos dá sabedoria, discernimento espiritual e, em primeiro lugar, Pai, nos ensina a te agradar. Faz do nosso coração uma terra boa, uma terra fértil que dê bons frutos, que quem olhe para as nossas vidas saibam que a tua poderosa mão ajudando, nos dando direcionamento. Queremos e necessitamos de ti, do teu amor, do perdão dos nossos pecados. Nos perdoa, Pai, quando te desagradamos. Nos ajuda, Pai, a entender o nosso propósito aqui na terra. E abençoa o teu povo sofrido, o teu povo que clama, o teu povo que chora, o teu povo que tem medo, Pai, medo de perdas, medo de perder o trabalho, medo de não conseguir um trabalho, medo de perder suas bênçãos, medo de sair na rua, aqueles que têm síndrome do pânico, Pai. Faz cair por terra em nome de Jesus. Vem com curas, milagres, prodígios. Eu não ponho limite no teu poder, doce amado Espírito Santo. Toca em cada um dos teus filhos nesta oração. Toca no entendimento, Pai, no nosso entendimento, para que o teu propósito se cumpra em nossas vidas, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 em diante.
os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Saul, o rei de Israel, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez, Saul? Respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Então, o rei Saul iria ser atacado pelos filisteus. Israel iria ser atacado pelos filisteus. E Saul, ele estava esperando Samuel, o profeta Samuel, para fazer o holocausto, para apresentar a Deus, que era feito pelo profeta. E Saul desobedeceu porque ele queria a aprovação dos homens. Desobedeceu às instruções de Deus para que as pessoas não deixassem ele só. Ele queria agradar aqueles homens. Ele pensou assim: o profeta não está chegando, não vai chegar tão cedo, e esses homens vão tudo embora, e eu preciso deles. E ele esqueceu que quem cuida de tudo é Deus. Quem prepara as nossas bênçãos é Deus. A vitória é Deus que dá. Então, quando você espera o tempo de Deus, tudo dá certo na sua vida. Tem pessoas que, para agradar outras, elas se precipitam. Elas vão contar a alguém um problema que está passando, e as outras pessoas, claro, quem não dá opinião, todos nós damos opinião, mas temos que pensar no que falamos primeiro. Quando vamos dar uma opinião para uma pessoa, temos que pensar primeiro em Deus. O que Deus gostaria que fizesse neste momento? Orar a Deus. Quando se tem dúvidas, quando se tem medo, quando uma pessoa está em uma situação de decisão, ele tinha que decidir se ele fazia o holocausto antes, se ele apresentava para Deus o holocausto, ou o profeta esperava o profeta. E aqueles homens impacientes foram indo embora com medo de ser atacado. Então, ele, para agradar os homens, e o medo dele fez com que ele se precipitasse, e ele não esperou a vontade de Deus. Tem pessoas que tomam decisões para agradar outras. Tem pessoas que perdem trabalhos, os seus empregos, porque elas se precipitam.
elas não conversam com Deus. Deus tem tempo determinado para tudo. Nós é que não entendemos. Quando não entendemos o que está acontecendo, a oração é a nossa conversa com Deus. Orar e agir. Então, quando você ora, você tem resposta, porque Deus, ele responde. Ele, às vezes, o silêncio dele também é uma resposta, porque quando você vê que depois daquele silêncio vem a resposta, era melhor do que o que você estava esperando. Mas tem pessoas que são precipitadas e elas não esperam e elas não conversam antes com Deus. Às vezes, dentro do seu coração, o Espírito Santo de Deus está falando com ela, mas ela vai e ela desobedece. E é quando tem consequências. Toda desobediência tem consequência. Quando uma pessoa ela tem o temor do Senhor e ela espera o tempo certo, aconteça o que acontecer, falem o que falar. Tem muitas pessoas que quando vão aconselhar falam assim: se fosse eu não tinha paciência, eu resolvia logo, eu dava logo um basta nisso. A paciência é um fruto do Espírito. Se uma pessoa não tem paciência, é porque ela não está pedindo para Deus o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, paciência, alegria, a paz que excede todo o entendimento, a amabilidade, o amor em primeiro lugar. Sem amor, nós não fazemos nada. Então, o amor, ele deve vir em primeiro lugar. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, quem que eu vou consultar primeiro? Numa hora de problemas, de aflição, de qual a decisão tomar? O que fazer? Porque quando uma pessoa ela está sob pressão, a primeira coisa é ceder. Vai logo no pensamento, não, tem que ceder, porque senão vai acontecer algo que não é bom. Aí vai ter que ceder. Tem muitas pessoas que cedem a vida inteira para agradar aos outros e ela toma prejuízo e a vida dela não tem progresso. Às vezes se desfaz um casamento para agradar uma sogra, para a sogra que eu falo, no caso, o filho às vezes vai agradar uma mãe e maltrata a sua esposa. Ele não tem sabedoria para lidar com as duas e ele desagrada ele fica maltratando a esposa para agradar a família dele, os parentes. A família é a que ele construiu. A família, os pais passam a ser parentes, porque quando você casa, você tem uma nova família. É a família que Deus te deu, é a bênção. Então temos que honrar pai e mãe, não importa o que eles sejam, não importa o que o pai fez, o que a mãe fez, o que importa é que na Bíblia fala que temos que honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não significa que vai fazer as coisas erradas para agradar um pai ou uma mãe. Você tem que honrar em cuidar, em ajudar, respeitar, não responder, não ficar falando mal, não xingar os seus pais, porque isso está fora da bênção de Deus. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. É a palavra de Deus. Então, temos que cumprir os mandamentos. Quando erramos, Deus perdoa. Até quem quebra os mandamentos da lei de Deus, Deus perdoa, mas tem consequência. Tem consequência. Todo pecado tem consequência. Então, ele perdeu o trono dele. Ele perdeu o melhor porque ele foi pensar nos outros. Eles estão indo embora e eu não posso ficar sem eles. Quando Deus tira pessoas das nossas vidas, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Não fique com medo. Se você vê algumas pessoas na hora da precisão, na hora que a pessoa mais precisa, aqueles que vão embora, é porque Deus está mostrando que não eram seus amigos, não eram aquelas pessoas que te amavam.
porque aqueles que amam o seu amigo, amam o seu irmão, às vezes um irmão de sangue, às vezes um irmão na fé, aqueles que desaparecem na hora do desespero, é porque não eram seus irmãos de verdade, não sentiam amor, e Deus permite que vá embora. Davi ficou sozinho. Olha a diferença. Davi foi o homem do coração de Deus. O que foi que o profeta falou para Samuel? Você perdeu o seu trono, porque você agradou a homens e não agradou a Deus. E ele já encontrou um homem que agradou o coração dele, um homem do coração de Deus. E Davi, sozinho, enfrentou um gigante, matou o gigante, porque Deus estava com ele. Então não adianta ter multidão do teu lado que vá te atrapalhar, que vá te tirar a tua bênção. Escuta a palavra de Deus todos os dias, escuta o que Deus fala. A gente aprende muito todos os dias com a palavra de Deus. Vem no canal, dá um clique no símbolo do gostei, porque você está alimentando a palavra de Deus. Você está ajudando outras pessoas quando você compartilha a oração, porque muitas pessoas são abençoadas com as orações desse canal, porque esse canal é de Deus. É para Deus que fazemos essa obra. Deus falou que tinha uma grande obra na minha vida. E eu estou entendendo porque muitas pessoas falam comigo no privado, falam das bênçãos que recebe através das orações deste canal. É o Espírito Santo de Deus tocando nas pessoas, transformando as vidas das pessoas. Que o Senhor tire as vendas dos teus olhos espirituais, cuida bem do que é teu, da tua família, zela pelo que é teu, agrada a Deus. Ora, tenha uma intimidade, todos os dias eu falo, busque uma intimidade com Deus, porque na hora de proteger as nossas bênçãos, quem protege é Deus. Só quem protege as nossas bênçãos é Deus. Ele recebeu a bênção, ele era um escolhido de Deus, um ungido de Deus, Saul, mas ele tinha uma grande fraqueza que era de agradar aos outros. Tem pessoas que, para agradar aos outros, fazem coisas que não era para fazer e depois elas veem que elas foram muito prejudicadas, elas perderam muito. Porque tem pessoas que são, elas batem o pé e falam, você tem que fazer assim. Então, a parentela, às vezes, atrapalha o casamento porque elas falam, você não vive bem. Você deveria fazer isso para você. Muitos casamentos se acabam por causa dos parentes. Não é o casal, é interferência dos outros. E outros atrapalham. O casal, eles têm que ter a sua intimidade com Deus. O casal, a mulher tem que ser sábia e o homem também, entregar para Deus os seus problemas, conversar com Deus, e ele fala e ele toca. E quando tem inveja no meio, imagina, quando tem inveja, se a pessoa não orar, vigiar, jejuar, faça um jejum. Muitas pessoas acham que o jejum é só ficar o tempo inteiro sem comer, sem aguentar. Tem pessoas que tomam medicação, tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo sem se alimentar. Faça um jejum, tire algo que você gosta muito de comer, um doce, um refrigerante. Tire algo que você gosta muito durante 7 dias. Faça a oração do Salmo 91 e você verá que toda inveja, todo atrapalho, todo medo desaparece. O medo é um inimigo das pessoas, porque o inimigo das nossas almas gosta de colocar um medo. Aqueles soldados, eles estavam com muito medo e eles foram se dispersando, porque o profeta não chegava e estava passando o tempo e eles ficaram apavorados e foram saindo e largando Saul. Saul também, com medo de desagradar as pessoas, olha o que ele fez, se apressou e ele perdeu o trono. Não perca a sua bênção. Que Deus te dê sabedoria
Que Deus abençoe os nossos lares e cada membro das nossas famílias, e que nada nem ninguém impeça o trabalhar de Deus em nossas vidas. Vamos orar uma oração que eu amo de fazer. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. E é em teu santo nome, Pai, que eu entrego cada vida que está escutando essas orações, cada inscrito neste canal e todos aqueles que virão, Pai, que sejam bem-vindos, que se sintam amados, protegidos, cuidados pelo teu amor e poder, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar o Salmo 23 para que o Senhor proteja as nossas bênçãos e que nada nos falte, que não nos falte o entendimento, que não nos falte o teu amor, que não nos falte a tua presença, a tua poderosa mão nos protegendo até de nós mesmos, que o Espírito Santo de Deus esteja presente em cada decisão das nossas vidas e a cada decisão agrademos a Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que a bênção do Salmo 23 esteja presente na vida de cada um de nós, de cada membro